Olá, olá, meu nome é Anderson, estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo um pouco mais diferente, não será de AutoCAD, mas sim será sobre o Metashape, como você utilizá-lo e como você deve utilizá-lo para transformar isso daí em nossos possíveis futuros desenhos. Então, vamos lá, estou aqui com a área principal, essa daqui é a área que você vai trabalhar no Metashape, e esse daqui é o Metashape em si. E, bom, irei explicar algumas funções básicas aqui, tais qual a área 3D, onde vai ficar o número de pontos, essa daqui que seria uma aba onde fica organizado todas as nuvens de pontos, fotos, etc. Essa daqui seria as ferramentas e esse daqui seriam as opções. Bom, essa daqui sendo a área de trabalho, né, onde vai ficar o número de pontos, é a área 3D. É aqui onde você vai pegar todos os pontos, vai coletar tudo e etc. Essa daqui vai ser a parte onde está organizada todas as nuvens. E aqui que você vai selecionar cada uma delas. Essa daqui são as ferramentas. Embora tenha bastante delas, em sua grande maioria, você vai utilizar duas, que seriam essas daqui, que é para você rotacionar, que seria mais ou menos o mouse. E esse daqui, que seria a parte de você pegar os pontos. Lembrando que tem essa setinha aqui embaixo, que é onde você define o que você vai utilizar. Tipo, essa daqui seria uma seleção. Então você pode selecionar um retângulo, ou um círculo, ou uma forma livre que você pode só pegar de uma forma mais livre mesmo. Essa daqui é parte para mover regiões, o que você não vai utilizar nesse procedimento. Esse daqui também não vai ser muito utilizado, porque é mais para mover objetos. E esse daqui, cuja qual é a que a gente vai utilizar para pegar os pontos. A gente utiliza o Draw Point, pois o Draw Point vai ser realmente o ponto de topografia que a gente vai pegar. Então vamos lá. Como eu carrego ou seleciono uma nuvem de pontos? Bom, primeiramente você vem aqui em File e em Import e Import Point Cloud. Clicando nele, vai abrir essa aba aqui para você selecionar qual número de pontos você vai pegar. Lembrando que todos os números de pontos tem que estar em ponto .last. Se tiver em outro formato, tipo .fjdata, às vezes pode não aparecer, mas pode aparecer em outras formas aqui, mas você sempre utiliza em ponto .last. Esse daqui é o padrão que a gente sempre tem de formato de arquivo para número de pontos. E aí, feito isso, você seleciona 2 vezes e ele vai carregar aqui. Eu vou carregar uma pré-definida já para adiantar um pouco aqui. Pronto. Esse daqui é praticamente um levantamento já feito. Clicando aqui na setinha para baixo para ele descer, você vai ver que ele tem 2 nuvens de pontos. E clicando aqui, você vê que tem 650 pontos de topografia coletadas. Ou seja, a partir daqui ele tem 650 pontos já feitos, que completa toda essa nuvem aqui. Mas você vê que realmente só tem os pontos. Onde está a nuvem? É simples, é só você vir aqui e clicar 2 vezes. E pronto. Você vê que aqui já tem uma parte do levantamento feita com as nuvens de ponto. Aí se você clicar 2 vezes nesse outro, ele mostra o outro lado. Ah, mas ele não pode mostrar os dois ao mesmo tempo? Não, ou um ou outro. Há a opção de você selecionar os dois aqui. Se você segurar Ctrl e clicar nos dois, ambos vão ficar selecionados, mas não vai aparecer. Contudo, se você clicar com o botão direito, você pode juntar eles. Aí você pode juntar esses 2 pontos cloud
Aí você clica em sim e recolocar eles. Aí você coloca como não, porque ele vai substituir os dos pontos que tem aqui. Mas nesse caso específico não é tão necessário, e até porque se você fosse fazer isso para uma nuvem grande, você iria consumir muito mais tempo apenas para fazer isso. É interessante, porém não é tão necessário. Muito bem. Já partindo para esse ponto, permita-me excluir esses pontos aqui. Vamos lá. Vou começar nesse daqui, no primeiro. Como eu começo a pegar um ponto? Bom, vamos lá. Esse é até que bem simples. Você seleciona aqui a ferramenta, ele vai estar como Draw Polyline, ele vai estar aqui dessa forma. Você seleciona aqui a seta para baixo e clica em Draw Point. A partir daí, você pode mover com o botão do meio do mouse. Com o botão no meio do mouse você move, ou com o botão direito também já serve para você mover. Eu normalmente utilizo o botão no meio do mouse porque eu utilizo o AutoCAD e é mais simples fazer desse jeito, para não confundir os dois. Então vamos lá. Como a gente coloca um ponto, basta você clicar em uma área que possui nuvem de ponto. Tipo aqui, ó. Se eu quiser clicar aqui, ele vai aparecer essa caixa de opção, cuja qual essa primeira aqui seria a descrição o número do ponto, perdão, esse daqui seria o número do ponto, a descrição do ponto e onde ela vai ficar, em qual parte ela vai ficar. Como esse exemplo aqui, ela está em uma guia, então eu vou colocar a letra G. Tudo que você fazer no levantamento tem que estar em maiúsculo, nada em minúsculo, ok? Feito isso, eu clico em OK. Ótimo, então é só você continuar fazendo aqui. Lembrando que ele sempre faz uma sequência de onde você pegou esse ponto. Ou seja, se eu continuar aqui, ele vai estar pré-definido como guia e vai estar na parte padrão de layer. Só que ele vai mudar o número. Ou seja, a primeiro ponto a gente pegou aqui, o segundo ponto pegamos aqui. E ao invés de clicar OK, eu posso clicar em espaço. Clicando em espaço, ele já sai do diálogo e ele já fica aqui marcado. Então, fazendo para o próximo, 3, 4, 5, 6, sempre clicando em espaço, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, essa parte aqui já estaria feita de guia. Qual é a distância básica que a gente coloca? Não tem uma distância básica em si, mas evite se você colocar com muita frequência, tipo colocando um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, e não muito afastado, como tipo um ponto aqui, aí um ponto aqui e um ponto para o final. Tente deixar dentro do tamanho de espaço que tente sempre colocar numa distância razoável. Eu não pego uma medição tipo grande assim, tipo 18 metros aqui, aqui fica 22, não tem um padrão muito específico, mas tipo no mínimo uns 20 metros entre um e outro já estaria bom. Tudo bem que às vezes a gente pode tipo pegar um pouco mais de ponto, porque há uma situação em que às vezes pode ocorrer a seguinte situação. Vai ter esse ponto aqui em específico, que aqui seria meio que uma curva. Então, nesse caso aqui em específico, a gente pode colocar um pouco mais de ponto. Tipo aqui, ó. Como se ele estivesse fazendo um arco aqui. Você pode até, com a própria ferramenta aqui de você rotacionar aqui, você pode clicar nele, segurar ele e mover ele para um outro ponto. Que assim ele pode parecer até um pouco mais curvado mesmo. Então, ok. Como que eu mudo
tipo daqui para cá sem ir selecionando. É simples, é só você apertar espaço que ele intercala entre esse daqui, que seria o de rotação, e a última ferramenta que você usou. Ou seja, se você selecionou a opção de retângulo como a última opção, apertando espaço ele vai intercalar entre a seleção e a seleção de retangular. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, feito isso, lembrando que você não consegue rotacionar uma vez que ele está nessa ferramenta aqui ou em outra ferramenta, que não seja essa visualização 3D. Ou seja, se eu for rotacionar com essa ferramenta aqui, eu não consigo. Eu estou com o mouse selecionado aqui, segurando, mas aí não vai. Aí se eu soltar, ele vai abrir uma caixa de diálogo e ele vai colocar um ponto aqui na última vez que eu soltei o mouse. Isso não é bom. Então eu dou Ctrl Z para desfazer minha última ação. Aí eu volto com espaço, que aí ele vai estar de volta ao normal. Com a ferramenta retângulo, ele é até um pouco interessante, porque você pode tirar árvores que podem atrapalhar muito no serviço. Porque como o nosso foco é pegar ponto no chão, é sempre no chão, nunca no ar. Então, ou seja, árvores aqui podem atrapalhar você. Se você selecionar aqui a ferramenta de retângulo, você pode selecionar essa área aqui de árvores e ele vai estar aqui selecionado. Você pode apertar Delete e ele vai retirar toda essa área que tem de árvore, toda essa área que você selecionou. Aí nota que aqui ele fica bem melhor de você poder ver, melhor do que antes. Aqui, ó, desfiz ele, refiz a ação. Para desfazer ou refazer uma ação, é Ctrl Z ou Ctrl Y respectivamente, ok? Então vamos lá. Um outro caso específico, claro, vai ser em passarelas. Aqui em passarela, o ponto sim vai ficar na parte de cima, porque você vai pegar o ponto daqui, de passarela aqui embaixo, e você vai pegar para cá e para cá. Mas você vai pegar ele subindo, você não pega ele no chão, você pega ele no ar mesmo. Então aqui seria, por exemplo, um ponto de passarela. Então seria PASS, desta forma, entendeu? E aí você vai fazendo aqui até o outro lado. E aí então a minha recomendação de você pegar os pontos são as seguintes. Como possuímos uma ferramenta que ajuda a gente a desenhar melhor, a gente tem um padrão específico. Lembrando, aqui ele manteve ainda, eu vou aqui na ferramenta e clico só na parte de fora para ele tirar a seleção. Aí eu posso voltar para cá. Enfim, voltando. A recomendação que eu tenho para fazer é sempre pegar as linhas de sequência primeiro. Ou seja, eu venho aqui com a ferramenta de selecionar o ponto e eu clico aqui. Lembra que eu tirei todos os pontos e aqui ele manteve o 20, só que aqui na verdade é o primeiro ponto que a gente colocou? Então, ele sempre mantém a sequência do último ponto que você pegou ou editou. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo aqui básico. Primeiro ponto, guia. Segundo ponto, guia. Terceiro ponto, guia. Aí você fala, putz, esqueci de renomear esse daqui porque eu coloquei ele como passeio. Tipo, ele estava como um passeio, por exemplo. Se eu colocar ele e editar como guia, ao invés dele ir pro ponto 4, como seria o normal,
próximo ponto guia que eu colocar aqui vai ser 3. Ou seja, ele vai repetir. Então, tente evitar que esse tipo de problema aconteça. Para isso, você pode clicar com o botão direito e editar aqui para colocar o número certo. Ou então você pode, tipo, Ou você pode só, tipo, editar o último ponto. Aqui, como já vai servir de exemplo, ele estaria no ponto 7. Eu vim aqui na propriedade e eu vou só dar um OK. Que ele vai voltar para o ponto 5. Isso não atrapalha na hora de desenhar, mas ajuda ajuda você, né, a definir quantos pontos tem no total. E ajuda também a você não se perder muito. Então, ou seja, eu continuo aqui pegando os pontos dessa forma. Aqui já fez uma curva, então eu deixei um pouco mais estreito o espaçamento. E aqui eu continuo. Tal qual dessa forma aqui. Nota-se que aqui tem um alinhamento. Então, ou seja, eu posso pegar um alinhamento aqui, ó. Vou continuar minha guia até aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma guia traço AL, porque vai ser onde vai passar um ponto de guia e um ponto de alinhamento predial nesse mesmo ponto. Ou seja, uma linha vai passar um alinhamento predial e uma outra linha vai passar uma guia. Que aí é uma forma muito mais organizada de se colocar os pontos e deixar o acabamento do desenho mais completo. Ou seja, aqui, na verdade eu poderia ter feito a parte daqui, porque aqui ele já tem uma parte que seria um muro, porém eu posso fazer simplesmente isso daqui. Eu tiro essa parte da guia, deixo só a L, e eu coloco aqui. E aqui eu faço a continuação dele. Que aqui vai descer para cá, vai vir esse muro e eu coloco ele aqui. Perfeito? Então é isso. Da mesma forma que você faz em uma sequência de guias, aqui eu fiz meio que por fora, até aqui onde fica guia traço L, aqui você pega e daqui você continua. Vamos renomear para o nome 12 e aqui eu coloco o guia. E aqui eu vou indo. Como aqui se trata de uma curva, vou deixar ele bem menos espaçado. E aqui, como se trata de uma linha mais reta, aqui eu posso já aumentar o espaçamento dele para ficar mais distante. E aqui termina mais uma guia. Dessa forma. Porque aqui não tem mais rua. Ou seja, aqui a gente volta a fazer mais uma guia. Mas por que eu peguei daqui de cima? Porque daqui de cima tem esse outro alinhamento predial aqui, que a gente vai subir para cá, para cima, e pegar a partir daqui mais ou menos. Que aí vai vir subindo aqui, pega aqui, ele vem até aqui. É aqui você vai descer. Mas esse daqui é apenas um tutorial básico de como você utilizar o Metashape. Então, essas nuances eu iria explicar mais pra frente. Então vamos lá. Terminei de colocar todos os pontos de guia. Como eu faço para alinhamento? Alinhamento é a mesma coisa. Você pega o ponto de alinhamento aqui e vai fazendo essa mesma sequência tal qual você fez na guia. Isso daí não tem nenhum problema. Agora, partindo para o principal, que é as interferências. Você nota que aqui, tipo, já tem algumas coisas que você pode perceber, que tipo, aqui tem um poste de ferro, aqui tem outro poste de ferro que pode ser provavelmente uma placa ou um radar, mas muito provavelmente um poste de ferro mesmo. Aqui tem uma placa, aqui tem mais postes de ferro e por aí vai. Ou seja, aqui dá para você ver uma parte de tipo
das interferências em si. Só que nem todas. Pode haver, tipo, poços de visita aqui, poço de esgoto, poço de água pluvial, que você não consegue ver aqui. Porque, embora isso daqui esteja colorizado, ele não vai estar perfeitamente colorizado. Ele vai ter pontos, tipo, que um PV aqui que não vai aparecer, ou pode aparecer com apenas, tipo, uma silhueta dele. E aí você vai ter que ver através das fotos 360 ou utilizando o Google Maps mesmo. Caso a foto 360 não tenha, tipo, uma visualização tão nítida de algum post de visita. Ou seja, se você for na foto 360, tipo, foto 7 tá aqui, e você viu que tem um poço de esgoto aqui mais na frente, mas ele não está numa resolução boa, você pode acessar o Google Maps e ver qual que é o nome desse poço. Porque por mais que você não consiga identificar, tipo, você pode colocar como um poço de visita. Poço de visita seria um poço que você não conseguiu identificar. PE é poço de esgoto e PA é poço de águas pluviais. Ou seja, você pode colocar PV porque você não conseguiu identificar. Porém, preste atenção porque isso pode gerar problemas. Porque nem todo local a gente pode colocar tipo um post de visita que é só... Você não pode pegar um levantamento todo que basicamente é só post que você não conseguiu identificar. No mínimo, se identificar um poço de esgoto, poço de água, entendeu? E enfim, essas outras interferências eu vou falar em um próximo vídeo também. Mas o nosso foco principal é sempre observar isso daqui. Isso daqui é um marco de gás, um marco da concremate. E essa é a peça fundamental de nossa observação. A gente tem que identificar se tem algum tipo de marco, poço de gás, caixa de gás ou válvulas, purgas e respiros dentro desse levantamento. É raro essas situações acontecerem de não ter nenhum tipo de registro de levantamento de marco ou poço da Congás, mas pode acontecer. Mas mesmo assim, independentemente, observe bem o levantamento, observe bem as fotos 360, bem o Street View do Google e pegue o máximo possível de interferência. O objetivo é você identificar tudo certinho. Então, tipo, poste de ferro, marcos, passarelas, ponto de parada, alinhamentos, etc. Tudo você tem que identificar dentro desse trajeto que foi levantado. Tanto de um lado quanto do outro aqui também que tem. E é isso. Outras observações aqui também seria de prestar atenção onde tem rodovia. Porque aqui você não vai... Aqui pode ter tipo esse daqui, mas geralmente é guia. Nesse caso aqui em específico é mureta. Então você tem que prestar atenção, porque aqui, isso daqui não é uma guia, é uma mureta. Ou seja, aqui ao invés de ser uma guia, é um MU, mureta. E aí você vai fazendo essa sequência até o final. Aqui, ó, nesse ponto aqui em específico, embora não pareça, mas aqui é um guardrail, que é um guarda-corpo. Ou seja, aqui, nesse final, nota que tem aqui o finalzinho da mureta. Então aqui você iria pegar MU-GR. GR seria guardrail. E aqui você só tira o MU
e mantém só os R. Porém, percebeu que ele não pegou o ponto daqui, ele pegou aqui em cima. Então, esse é um outro detalhe que você tem que observar bem também. Por quê? Pode acontecer de você acabar pegando o ponto daqui, só que na verdade ele pega um ponto daqui que tem uma nuvenzinha nem mínima aqui. Então você tem que prestar atenção nisso, para você não pegar cotas estouradas. Então, partindo desse, eu vou vir para cá e aqui está feito. Então é isso. Esse é o básico do básico que eu vou mostrar aqui para vocês. E na próxima aula eu vou estar ensinando a como fazer um projeto do zero, uma nuvem de pontos do zero, ok? Espero que tenham gostado, espero que isso daí tenha ajudado vocês a entender um pouco como funciona o Metashape. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.